vou abrir para as perguntas dos nossos telespectadores, vou colocar todo mundo aqui na tela para a gente ir. Eu vou selecionar algumas perguntas, né, porque a gente não vai ter tanto tempo assim como a gente gostaria, então vou selecionando aqui e vou tentando jogando a bola para os senhores e as senhoras, certo? Então, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui que foi bastante interessante que eu vi, que tiveram duas parecidas, uma provavelmente para o professor Virgílio e outra para a professora Renata. A primeira delas é a seguinte: professor Virgílio, a gente sabe que existem quedas dentro de hospitais, né? Que existem ocorrência de quedas em ambiente hospitalar. A Santa Casa de Porto Alegre tem algum protocolo para diminuir esses eventos? Tem. Tem um protocolo. Certamente, Luiz, tem espaço para atualização, mas existe o protocolo. O que eu enxergo muito, e aí vou falar da Santa Casa como exemplo, mas é geral de hospitais, e aí se o HPS tiver alguma experiência diferente, por favor, é que existem protocolos. Os protocolos, em geral, eles servem na prática para botar uma pulseira amarela no paciente, e era isso. Trabalhar a prevenção, acionar fisioterapia, nutrição, hiperproteica, não tem. Né? Então, é uma pulseira e, às vezes, uma corda. É isso que eu vejo na prática. Aí... Passando, então, professora Renata, e no Hospital de Pronto-Socorro, como é que acontece esse programa? Existe algum programa? Como é que funciona? Sim, nós temos um protocolo, né, para prevenção de quedas, né, que nele consta a questão da avaliação do risco e quais as medidas de acordo com a avaliação de risco, né, mas assim como na Santa Casa, a gente tem, às vezes, alguma dificuldade, porque, na verdade, o protocolo, ele é do paciente, né, e muitas vezes os protocolos ficam mais alguma ou outra profissão trabalhando de forma mais isolada, né, então a gente precisa fazer essa associação, e a gente tem tentado trabalhar para mudar essa questão, né, que, inclusive do paciente saber por que ele está com aquela pulseira amarela, né, porque muitas vezes o paciente está com a pulseira e ele não sabe por que ele tem a pulseira amarela, né, então nós temos um folder que explicando para o paciente em relação às quais medidas, é feito uma conversa com o familiar na admissão, assim que o paciente é avaliado, e as medidas indicadas para aquele paciente também são compartilhadas com a família. O Serviço de Gestão de Risco e Epidemiologia também faz semanalmente conversas com as famílias sobre o risco do seu familiar em relação a quedas, então faz mais um reforço, né? A FIS, enfim, também trabalha muito junto, né, com a equipe, mas, assim, acho que ainda falta essa maior interação, mesmo tendo um protocolo clínico para prevenção de quedas, de todas as equipes trabalharem de forma orgânica ainda, né, sem cada um ficar olhando a sua especificidade. Acho que esse é o grande desafio, né, do protocolo, é a gente trabalhar de forma mais dinâmica a prevenção de quedas, né. E temos trabalhado muito, a nossa missão, nosso projeto que iniciou lá em 2021 sobre prevenção de quedas, a gente tem feito capacitação, trabalhado com multiplicadores, utilizamos também, no ano passado, o simulador de idosos, então, uma instituição nos auxiliou a colocar alguns dispositivos nos profissionais que simulasse como que o idoso, então a gente usou peso, usou algumas situações que dificultavam a visão para testar a mobilidade do idoso. Então temos feito muitas oficinas para os profissionais da ponta, né, conseguirem ter essa percepção, se sentir como o idoso com alguns dispositivos que a gente tem utilizado para fazer uma simulação mais realística de como o idoso se mobiliza ali dentro da instituição. Ok, importante.
Seguindo esse mesmo fio aqui, que curiosamente foi pergunta da mesma pessoa aqui, professora Raquel, existe alguma estratégia específica da Secretaria Municipal de Saúde para cuidados relacionados a quedas em idosos? Bom, atualmente a gente tem os folders, né, da Casa Segura, que é um folder antigo, né, ele precisa ter alguns pontos que tem que ser retomados ali, né, que eu acredito que agora a gente pode construir. Agora eu conheci hoje a Renata, né, foi um prazer, né, conhecer ela pessoalmente. Já fazem 3 meses que eu estou na área técnica de saúde da pessoa idosa, né, então foi um prazer lhe conhecer, Renata, te ouvindo também, fiquei muito feliz de lhe conhecer, né, e pelo interesse, né, da pessoa idosa, que é tão vulnerável, e de quanto a gente precisa, assim. Sim, a gente tem também risco de quedas dentro da Secretaria da Saúde. A gente também está fazendo toda uma mobilização para a área física das unidades de saúde, né, readequação dessas áreas. Tem esse folder, né, e a gente também faz reuniões com os outros setores, né, a Secretaria de Saúde, do Esporte, a Secretaria de Juventude, né, os CRAS, né, os Conselhos Regionais de Assistência Social também, a EPTC. Então tem toda uma conversa, né, para a gente pensar em estratégias, né. Agora vai entrar a cidade educadora para a gente pensar em estratégias também para se evitar as quedas, né, como a secretaria, ela vê isso como uma grande prioridade também. Sim, então tá. Vamos passando para a próxima aqui. Acho que essa vai para o professor Virgílio primeiro, mas a gente pode perguntar para as outras duas convidadas também. Professor, pergunta do Gladstone Vasconcelos aqui. O que caracteriza um idoso caidor? Existe alguma forma que a gente possa classificar isso? Gladstone, o simples fato de ele cair mais do que 2 vezes no último ano ou nos últimos 6 meses, ele já pode ser classificado como caidor. Existem avaliações quantitativas do risco de queda, como Get Up and Go, como a análise da marcha do paciente, que são ótimas, tá? Mas o simples fato de tu adicionar uma pergunta na tua anamnese, ou 2 perguntas: o senhor caiu nos últimos 6 meses? Ou quantas vezes o senhor caiu nos últimos 6 meses? Ou ainda, o senhor tem medo de cair o senhor tem medo de cair? Se a resposta for positiva para qualquer uma dessas 3, a gente já está falando de alguém que tem um alto risco de queda e deve receber todos os cuidados para que ele não venha a cair. Sim. Professores, gostariam de complementar alguma coisa sobre esse assunto? Senão a gente passa para a próxima pergunta. Não? Então tá. O professor Virgílio relatou bem, né? Trouxe bem uma resposta bastante ampla para a gente. Trazendo aqui uma outra pergunta do Marcelo Cunha, isso eu não sei se a professora Raquel, a professora Renata podem ajudar a responder. A condição socioeconômica do idoso tem influência nas quedas? Sei, Raquel, se tu quer trazer os dados da secretaria, que tem mais dados da cidade como um todo. Não. Sim, né, a condição socioeconômica, ela tem influência, sim, né. Os idosos que mais faleceram, para vocês terem uma ideia, de Covid, foram os idosos, né, que tinham menos acesso a alimentos, né, e aos serviços públicos de saúde. Então, com certeza, ele influencia, né, porque daí já fica, ele vai fazer menos exercício, né, ele vai se movimentar menos, né. Então, com certeza, o fator socioeconômico, ele, se não tem esse, por exemplo, atividade física, que a gente está lutando entre setores para ter mais, né, oferta na comunidade, né, ela ajuda na mobilidade, né, ajuda a fortalecer a musculatura,
né? Então, isso a gente precisa, né, para evitar, a gente tem situações que a gente pode, com o exercício físico e com fisioterapia, né, trocar o grau de funcionalidade da pessoa idosa, né? Existem relatos de pessoas com grau de nível de funcionalidade 3 que muda para grau 1, né? Então, com certeza, os fatores alimentares, né, a atividade, né, e o que eu estava falando para vocês, a questão do acesso à saúde também, né, influencia bastante. Os idosos que mais faleceram de Covid, né, um exemplo, né, foram os idosos que tinham menos condições financeiras, né, também porque procuraram menos o serviço público, né. Então, é um dado que, com certeza, é relevante, sim, o fator socioeconômico. Sim, obrigado, Se professor. vocês querem complementar. Uma questão que a gente percebe muito também dentro do HPS é aquele idoso que reside sozinho ou que fica sozinho durante o dia, que os filhos, enfim, outros familiares estão no trabalho, né? Então, o idoso, quando ele tem uma condição social melhor, ele tem um cuidador, ele tem um acompanhante, né? Ele é o idoso que não necessita de, muitas vezes, estar sozinho na rua, né? Então, o idoso com uma situação socioeconômica menos favorecida, ele acaba ficando mais sozinho e tendo mais dificuldade de acessar, né, esses serviços, enfim, então acaba ficando mais exposto. A gente, na região do HPS, a gente também tem uma população mais envelhecida, que é os idosos os vizinhos ali do bairro Bonfim e Santana, Farroupilha, muitas vezes são idosos que os filhos também moram em outros países, então a gente tem muito frequentemente essa população vizinha ao hospital, que tem uma condição socioeconômica melhor, mas que residem sozinhos, que a família foi morar em outro país, e esse idoso, então, ele acaba sendo 100% autônomo, né, e aí acaba tendo quedas em função das suas atividades do cotidiano. Sim, interessante. Então, professora, continuando, já que a senhora está falando, tem uma pergunta aqui, que depois eu vou estender também para o professor Virgílio. Vocês têm dados, vocês têm números de quedas de idosos dentro do ambiente hospitalar do HPS? Pergunta da Tamara Lemos Ramos. Se nós monitoramos, né, diariamente a ocorrência de quedas dentro do hospital, então o Serviço de Epidemiologia e Gestão de Risco, né, faz esse acompanhamento e se discute os casos, né, então sempre é levado para discussão mensalmente essa ocorrência de quedas. A queda em todos os hospitais, ela tem uma subnotificação, né, mas se faz uma busca ativa de prontuários, e se faz também discussão desses casos nas reuniões da Comissão de Segurança do Paciente, também são todos notificados para a direção do hospital e notificados no Notivisa, então, para que se tenha a obrigação, né, de fazer essa notificação, e é um indicador de qualidade assistencial, né, então, é uma ocorrência que a gente gostaria muito que não acontecesse, mas as quedas acontecem em todos os hospitais do mundo, não é à toa que ela virou a 6ª meta internacional de segurança do paciente, mas a gente precisa trabalhar com prevenção e, quando ela acontece, trazer à luz da discussão essas ocorrências. Sim. Professor Virgílio, estendo para a senhora a pergunta de como funciona dentro da Santa Casa, já trazendo também uma pergunta do Vinícius Lessa, que vai nessa mesma linha, né? Que ele pergunta também como funciona, então, para fornecer esses dados das quedas, tanto dentro quanto fora do hospital, para o DataSUS. Bom, eu vou falar rapidinho aqui, e aí eu passo a palavra. A mesma coisa, né? Faz parte do setor de qualidade a busca, monitorização, implementação dos protocolos de queda. Então, esse número existe. Eu não sei qual é, então não vou chutar aqui, mas ele existe, ele é monitorado mensalmente.
se busca a taxa zero, né? Mas não é zero, né? E também é um problema muito subrelatado, né? Que é a grande dificuldade dessa resposta aí, né? Para a próxima pergunta, falando de DataSUS e de dados. Então, acho que são dados subrelatados. Sim, subnotificados, entendi. Então tá, acho que vamos para a última pergunta, aqui é uma pergunta bastante interessante, acho que essa vai para a professora Raquel, uma pergunta que veio da Carolina Duarte. Uma curiosidade, depois de realizada a denúncia de violência ao idoso, existe algum protocolo de atendimento, visitas, intervenção? Como o serviço de saúde de vocês aborda essa família? Bom, a gente recebe bastante... É que, assim, a notificação de violência é pela vigilância sanitária, tá? Então, assim, como é que funciona as visitas, né, de acordo com uma situação de violência, geralmente é através do Ministério Público, que vem em processo judicial. Daí se faz uma visita à equipe de saúde, mas ela só informa dados de saúde, né? Então, ela vai informar como é que são as condições, também condições de moradia, né? Quem são os cuidadores desses idosos, como é que estão os alimentos, né? Como se o idoso está medicado, se ele tem as medicações que ele faz uso, se ele consulta regularmente. A unidade de saúde faz todo esse levantamento, né? Mas através de notificação é só se o Ministério Público é acionado, né? Na rotina normal de visita domiciliar da pessoa idosa, né? Acaba não... O risco de violência, por exemplo, teve queda, não tem esse link ainda, né, com as unidades de saúde. Então, isso realmente precisa ter, e a gente fala também de ter um trabalho em rede, né, que está sendo montado agora, né, com a RENAD, junto com o Conselho Municipal de Saúde da Pessoa Idosa, né, e com o CRAS, com o Conselho Regional de Assistência Social, né? Então, tem que ter todos esses integrantes para fazer essa fiscalização. Então, não tem um protocolo dentro da Secretaria da Saúde, né? Daí, com a parte da vigilância, daí teria que conversar com alguém da vigilância, né? Para ver se depois que vem uma denúncia, eu sei que tem uma planilha das violências de repetição, né? Que é monitorado. Mas um protocolo, receber uma notificação, é visitado, né? Não tem, assim, definido,